Classe média encolhe na pandemia e já tem o mesmo tamanho da classe baixa. Deixa aí o seu dedinho no joinha, chicotado no like, splash, mande esse vídeo para um monte de gente, assista o vídeo até o final para você deixar seu comentário e se inscreva no nosso canal. Compartilhe, gente. Veja só, a classe média já está no mesmo tamanho da classe baixa. Que situação, hein? Olha o que a pandemia fez, igualou a classe média com a classe baixa. Agora está no mesmo número, mesma quantidade de gente de classe média tem também na classe baixa. Vamos ver o que diz a matéria. Percentual de brasileiros na classe média caiu 51% em 2020 para 47% em 2021, segundo estudo do Instituto Locomotiva. Levantamento estima que cerca de 4.900.000 famílias caíram para a classe baixa no último ano. 4.900.000 famílias que era classe média foi para a classe baixa. Olha que coisa grave, que coisa impressionante. A pandemia do coronavírus fez aumentar não só o número de brasileiros que vivem na extrema pobreza, como também diminuiu a classe média ao seu menor patamar em mais de 10 anos em relação ao total da população. Pesquisa do Instituto Locomotiva mostra que, com o aumento do desemprego e o tombo da renda, esse grupo social deixou de compreender a maioria dos brasileiros. De acordo com o estudo inédito antecipado, o percentual da população brasileira pertencente à chamada classe média tradicional caiu de 51% em 2020 para 47% em 2021, mesmo tamanho da classe baixa. A maior marca, segundo a Locomotiva, foi registrada em 2011, quando a classe média era 54% da população brasileira. A pesquisa considera como classe média famílias com renda mensal per capita por pessoa entre R$ 667,87 a R$ 3.755,76. O percentual de 47% foi calculado a partir de projeções e análises estatísticas do Locomotiva, com base nos dados de pesquisa nacional do Amostra de Domicílios Contínua, PNAD, e da Pesquisa de Orçamentos Familiares, o POF, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Em números absolutos, a classe média tradicional foi estimada em 100 milhões e 100 mil pessoas em março, contra 105 milhões em 2020. Ou seja, a crise, no caso, eram 105 milhões em 2020, em 2021 agora são 100 milhões, né? Perdeu praticamente 5 milhões de pessoas, né? Praticamente, ou seja, a crise trazida pela pandemia empurrou 4.900.000 brasileiros da faixa intermediária de renda para a classe baixa, quer dizer, 4.900.000 brasileiros saíram da classe média para a classe baixa, para a pobreza. Essa camada da população não tinha poupança, nem os recursos da elite para passar bem por essa pandemia. Também não contaram com auxílios emergenciais ou políticas voltadas para a base da pirâmide. Os caras falando na cara dura, base da pirâmide, né, pessoal? A pirâmide lá é maçonaria, né? A elite lá em cima e o povo embaixo sustentando a elite, né? Que foi quem mais sofreu durante a crise, afirma o economista Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva. Ele, que pesquisa há 20 anos as mudanças nas classes sociais do país
explica que o processo de expansão da classe média no Brasil foi interrompido desde a crise que se iniciou em 2014, mas foi a primeira vez que em mais de 10 anos que a classe média deixou de representar mais da metade da população, devido à pandemia, né, gente? Fechando comércio, fechando escola, fechando tudo, todo mundo está se lascando, menos os bilionários, os ricos milionários e bilionários. Esses estão tranquilos, donos de TV, políticos, juízes, promotores públicos, desembargadores, ministros do STF, generais. Agora, quem não é esses que eu citei se lascaram. Esses brasileiros que mudaram de vida no início do século, hoje estão tendo um sentimento que há muito tempo não se via no país, o sentimento de perda. E perder dói muito mais do que deixar de ganhar. Diz. Eu faço a pergunta, eu vou continuar aqui, para a gente não demorar muito. Eu vou fazer no final, eu vou continuar aqui. Maria José de Almeida, a Nena, sofre esse impacto negativo da crise nos rendimentos. Ela aos 44 anos de idade, ela tem 4 filhos, Jéssica, Lohane e os gêmeos Maxwell e Riquelme. E como as meninas haviam saído de casa, o salário de R$ 2.500 por mês como empregada doméstica sustentava as 3 pessoas. Ainda na primeira onda da Covid-19 no Brasil, os dias de trabalho de Nena foram reduzidos à metade. Os ganhos passaram a ser de cerca de um salário mínimo, R$ 1.100. Não bastasse, Lohane e o marido perderam o emprego. Sem dinheiro para o aluguel, cada membro do casal voltou para a casa dos pais. Nena recebeu a filha e a neta Eloá. Meus filhos ficavam na escola, não tinha a filha em casa. Manter 5 pessoas com um salário mínimo é bem difícil. As contas começaram a atrasar, diz a empregada doméstica Nena. Em termos de pré-pandemia, as contas da casa eram quitadas com R$ 1.800. Agora não há sobras. Eventualmente recebe doações de cestas básicas da Central Única das Favelas, CUFA, que é a sigla, que ajuda no orçamento. Ainda assim, Nena foi obrigada a recorrer à antecipação do saque do FGTS para zerar os débitos e não sofrer corte de luz, por exemplo, cujo valor mensal triplicou. Ela não teve acesso ao auxílio emergencial, pois tinha registro em carteira na época das inscrições. Todos os meses sobra uma conta para pagar. Até agora deu tudo certo, mas não sei como será nos próximos meses, se essa vacina não vier logo, afirma Nena. Uma pesquisa de opinião realizada pelo Locomotiva mostra que 6 a cada 10 brasileiros da classe média tradicional afirmaram que a renda diminuiu no último ano. Desse recorte, dessa quantidade de gente, 19% das famílias estão sobrevivendo com metade ou menos da sua renda pré-pandemia. Ainda de acordo com o levantamento, 58% da classe média afirma que recorreu a bicos, vendeu algum bem ou abriu algum negócio para obter renda extra após a chegada da pandemia. Mas mais endividados, 71% disseram ter ao menos uma conta em atraso. Na média, são 4,6 contas em atraso entre os inadimplentes. O levantamento ouviu 1.620 pessoas nos dias 21 e 22 de março em 72 cidades em todos os estados do Brasil. Entre os brasileiros da classe média entrevistados, 35% dos não conseguiram manter, dos 35% desses entrevistados não conseguiram manter a doméstica ou a babá, 23% abriram mão ou perderam o plano de saúde e 18% daqueles que pagavam escolas particulares transferiram os filhos para as escolas públicas.
A matéria aqui é muito comprida, eu vou encerrar por aqui e fazer uma pergunta para vocês. Aí as pessoas falam, vai falar, Bolsonaro tem culpa. Tem culpa sim, mas a culpa é só do Bolsonaro? A culpa é de todo o sistema político, porque os governadores e prefeitos fecharam o comércio. Sem comércio, sem as pessoas trabalhar, como é que as pessoas vão ter renda? Ano passado não tinha vacina. A vacina chegou no final do ano passado. E aí como é que fica? O que o Lula ia fazer se o Lula tivesse como presidente? Você acha que ele ia sair dando dinheiro para todo mundo? Como é que ele ia sair dando dinheiro para todo mundo? O desemprego seria inevitável e está sendo inevitável. Não tem jeito. E não tem vacina no mundo, para o mundo todo. Eu fiz um vídeo falando que não tem vacina suficiente, não tem vacina sobrando no mundo inteiro. Então, independente de quem estivesse na presidência, o Brasil ia estar numa situação como está em outros países, né? O desemprego ia ser em massa, com certeza. Deixa aí a sua opinião, deixa seu joinha, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Agora a classe média está no mesmo patamar da classe baixa. E agora? E agora? Cada vez mais o Brasil indo pro buraco. Mas pode ficar tranquilo que o seu político, se você acredita em político, né? Se você tiver aqui no meu canal, o Lula, tá tudo bem com ele, o Bolsonaro tá tudo bem com ele, não ficou pobre, não caiu para a classe baixa, né? Continuam ricos e outros milhares de políticos. Só o povo se lascando. Fui, pessoal. Ainda tem gente que briga por político. Meu pai.